Então, dando continuidade ao nosso estudo da mitologia, de tradições e religiões antigas. No primeiro tomo, vimos e estudamos a religião, a mitologia egípcia. Agora vamos ter uma pequena introdução sobre a mitologia grega. Então, simplificando, na Grécia tinha o templo principal no Monte Olimpo. Por isso, ficou considerado como os mais importantes deuses, os deuses olímpicos. E o supremo, o que presidia todos, era Zeus, do qual provavelmente veio, como uma corruptela do nome Zeus, o nome Deus, em latim e nas diversas línguas atuais. E cada divindade tinha um atributo, uma manifestação própria, diferente uma da outra. Por exemplo, Apolo era o deus do sol, da luz, da música. E já Atena era a deusa da sabedoria e também da guerra. A guerra exigia sabedoria e conhecimento. E também ela era a padroeira de Atenas, da cidade de Atenas. Cada cidade tinha sua divindade local também. Então, existem, dentro da mitologia grega, centenas, quase milhares de deuses também, naquele tempo. Mas nós vamos pesquisar, estudar somente os mais importantes e conhecidos. E sempre havia também uma separação entre o mundo, as coisas mundanas e as coisas divinas. Agora vamos aos diferentes deuses da mitologia grega. Os deuses da mitologia grega, eles se separam entre os deuses olímpicos, que são os principais, que são 12, e depois uma série de outros deuses ligados também às várias vertentes. Então, falando de Zeus, novamente que ele falou, que ele era filho de Cronos e Reia, o deus Zeus. E ele é considerado o deus supremo do céu, como já falou, né? E ele era casado com Hera, que é a segunda deusa também olímpica, que era sua irmã. Interessante, porque na mitologia egípcia também casou-se, os irmãos casaram-se. Então, entre as divindades primordiais das mitologias ancestrais, era comum os irmãos se casarem, né? Devido também não ter muita variedade, né? Coisa que não, aqui não é considerada uma coisa boa, né? Até pela consanguinidade, doenças e tudo que Mas podem ter. ancestralmente não tinha muitas famílias Não para tinha, não casarem-se entre tinha. si. É Então, verdade. praticamente, você tinha que casar com alguém da sua própria família. Então, os filhos de Zeus e de Hera já compõem uma série de deuses que são assim mais não são tão conhecidos, como, por exemplo, Hebe, Ares, Hefesto, Enio, Eris e Itília também. Aí depois o terceiro deus é Poseidon, que é irmão de Zeus também, filho de Cronos e de Reia, que era o deus dos mares, né? Ele é conhecido depois da romana, na mitologia romana, como Netuno. É interessante se lembrar disso, assim como Hera foi conhecida como Juno na mitologia romana, que depois trocou
que os romanos pegaram, né, a mitologia grega e mudaram os nomes de alguns deuses. Mas, enfim, então ele tinha um comportamento violento, instável e tal, porque o mar é revolto e essas coisas assim. Poseidon. E ele mora debaixo do oceano. Depois, Nas profundezas. nas profundezas. Depois a deusa Atena, que Narenda já citou, que também é filha de Zeus com uma outra pessoa. Não era com Hera. Não era com a Hera. Era com Metis. E, enfim, também uma deusa da sabedoria, da guerra e tudo mais. Aí depois nós temos Ares, que também foi filho de Zeus com Hera, deus da guerra também, e meio irmão de Atena, com temperamento selvagem e tudo. Tá. E ele teve um relacionamento. Perdão. Por isso que tem uma ligação entre Atena e o que foi citado Ares. agora, Ares, que também é um signo, né? O signo de Ares. Ares, é parecido. Aí depois ele teve um relacionamento com Afrodite, que era esposa de Hefesto. Foi uma romance ali, mas aí fora do casamento. E ele ficou conhecido na mitologia romana como Marte, o deus da guerra. O filho de Ares. Não, o próprio Ares. Certo. Aí agora veio Deméter, que é o 6º rei olímpico. Deus olímpico. Aliás, é deusa, desculpe. Ela é filha de Cronos e Reia, também irmã de Zeus, enfim, de Poseidon, deusa das estações e da agricultura. E ela, com o seu irmão, com Zeus, ela teve uma filha, chamada Perséfone.